emissora no Instagram, resolvi reativar esse canal. E se você quer gozar, se você quer ter muito orgasmo, dá aqui a sua curtida. E se você quer ter ainda mais orgasmo, você espalha essa palavra de boa-aventurança para os seus amigos, porque senão essa é uma corrente que depois você vai se lembrar quando você não gozar, porque é isso mesmo, eu estou jogando a bruxaria em você. Mas agora, voltando para o assunto de hoje, vou falar hoje, gente, para começar sobre esse assunto, sobre mim, sobre a minha vida, sobre como foi o Tantra e sobre como lidar com a vida no automático influencia diretamente no nosso sexo, na nossa sexualidade e nas nossas relações. Eu fui pro Tantra depois de começar a vender fotos sensuais. Como você pode ver, eu adoro mostrar meu corpo. Bem, depois que eu fui mãe e perdi meu trabalho depois da licença maternidade, foi um período bem tenso. Eu tentei procurar emprego, não encontrei, e todas as áreas que eu ia, a maioria não tinha cargo com remuneração, então era pra eu ir de graça, não dava, né, porque agora eu tinha um bebê. Fora as que marcavam comigo, os lugares que marcavam comigo e sequer compareciam na hora marcada e eu pagando babá. Resolvi meter o louco e fiz fotos sensuais, que é mais ou menos o que eu já fazia mesmo no Instagram, só que aí a gente camarotizou o rolê, que só ia ver tudo quem pagasse. Isso me rendeu uma grana para sobreviver. Foi a primeira grana realmente que eu ganhei depois que eu me tornei mãe, me descobri mãe, me fiz mãe, parei um bebê. E uma amiga me apresentou o Tantra, porque como eu sempre tive um trabalho de militância sobre o direito das mulheres, ela falou: por que você não vai pro Tantra para ressignificar a sua nudez e a sua sexualidade? Para você não se perder, para não começar um caminho todo do zero e fazer as coisas se unirem. Beijo, Valéria, te amo. E eu fui pro Tantra, e no Tantra eu me descobri. Eu fui com a intenção de, se for bom, eu vou passar adiante para outras mulheres, outras pessoas que queiram se descobrir também e fazer essa revolução profunda. Só que foi muito pior no sentido de descoberta do que eu imaginava, porque no Tantra, depois de uma sessão, fui fazer uma sessão terapêutica de foto, eu me lembrei que eu tinha sido abusada na infância, com 3 anos de idade, e a partir dessa lembrança, muitas coisas foram fazendo sentido na minha vida. Por quê? Minha vida sexual tinha algo muito peculiar. Transava pra caramba quando eu não tava namorando. Porque quando eu tava namorando, na hora que o bicho ficava sério, os caras paravam de foder. Exatamente. Sempre acontecia alguma coisa que a nossa sexualidade acabava tendo menos vezes do que eu gostaria e do que eu achava que era saudável. E tinha vários fatores, inclusive muitas vezes distância. E outras coisas que envolvem a particularidade dos meus parceiros. E isso me deixava com a autoestima muito baixa, porque eu queria transar compulsivamente. E aí, eu fui olhar pra isso e descobri o porquê, numa constelação familiar, que tem a ver sobre a maneira que aconteceu meu primeiro contato, né, nessa sexualidade, que foi lá no abuso, e como tinha sido uma pessoinha pequenininha, criança, os meus movimentos na sexualidade ficaram distorcidos, então todas as minhas relações elas eram insatisfatórias quando elas realmente eram de fato, porque havia esse movimento involuntário inconsciente dentro de mim que reverberava em quem estava perto. Foi difícil e talvez você não vai entender isso num vídeo falando en passant, como eu estou falando agora, porque é profundo. Tem sobre psicologia, sobre sistema familiar, sobre a maneira como a gente se comporta, sobre o motivo dos padrões que a gente acaba repetindo na vida e como a gente procura pessoas que coabitem com a gente de uma forma simbiótica, que alimentem os nossos medos e traumas quando a gente está na dor, e ele também, porque aí a gente fica tentando solucionar problemas que aconteceram na infância. Papo para uma outra hora, a gente pode um outro vídeo se você quiser, tá bom? Bem, voltando ao Tantra, quando eu fui pro Tantra e fiz o primeiro curso, comecei a estudar, eu não tinha coragem de fazer massagem tântrica nos meus parceiros, porque eu achava que era envolvimento demais. E existe realmente essa separação social da maneira como as mulheres lidam com o sexo versus o que os homens lidam. Primeiro porque os homens têm liberdade para falar que gostam de transar, né? Falar que gostam de transar. A mulher fala que gosta de transar só entre as amigas ou quando quer seduzir alguém. Dificilmente lida realmente com o sexo, com a libido e com tesão de uma forma natural, que não seja para se vangloriar. Nossa, você tem vontade de transar? Parabéns, que sensacional. Ou que não seja para tentar seduzir o outro.
Então a gente está sempre num jogo onde as nossas verdades não são escancaradas. E os homens não, né? Sempre a maioria das vezes para contar vantagem, e existe é muito normal. Quem não quer falar, nenhum homem vai ser tido como frígido. Nem é frígido, eu acho que quando fala para homem. Só porque não fala muito sexo. Ninguém vai achar isso, ou vai achar que é muito quietinho, mas existem até alguns ditados populares que os quietinhos são os melhores. Enfim, existe essa dicotomia aí, totalmente contraditória. Mulher, gente, tem muita mulher que quer gozar. Na maioria das vezes as mulheres amam transar. Chega pra mim um monte de mulher que sobe no teto e é incrível. E elas revolucionam a vida delas, porque o orgasmo é um ato político. Principalmente quando a gente faz mulheres gozarem, gente. Uma mulher que goza é uma mulher que tem autonomia sobre o corpo dela, e isso é o princípio base para romper com vários padrões que a sociedade nos impõe. Então, quando a gente começa a entrar nisso e a maneira como a sociedade vai nos cerceando, nos cortando, nos reprimindo e nos afastando do nosso corpo, do nosso prazer, e fazendo com que nós olhemos para o nosso prazer como uma coisa de sedução e não com normalidade, aí as coisas anormosas vai entrando na nossa vida, a gente vai tentando se encaixar e vai perdendo essa essência que é orgástica, que habita em todos nós. Então, quando eu fui e eu comecei a perceber, eu já sabia, óbvio, né? Mas comecei a perceber que, tipo, por que as mulheres aguentam muitas relações? Por que as mulheres não falam quando o sexo é ruim? E aí, ao mesmo tempo, a autoestima do macho. Nossa, eu tenho que vender a autoestima do macho. Ai, mana, né? Eu acho que vai começar a colaborar muito se você começar a falar a verdade. Porque se você não fala pro cara que, olha, deixa eu falar, não tá legal não, deixa eu te ensinar. Não precisa falar desse jeito, você pode ser fofinho, então um sexinho lá, pega a cabeça dele. Eles não fazem isso com a gente? Não tá certo, para de fazer isso, tá? Mas você pode conduzir a cabeça, você pode mostrar pra ele o que você gosta, mas pra você mostrar, você precisa saber o que você gosta. Então eu comecei a perceber a maneira como nós mulheres, e até mesmo eu já tinha lidado com a minha sexualidade. Eu me lembro que uma vez eu fiz um post falando, não finge orgasmo, deixa o cara saber que fode mal. Ok, o cara transar mal é uma coisa, só que um cara que não me conhece, não conhece a minha vagina, ele não tem obrigação nenhuma de saber me fazer gozar. Quem é a dona do meu prazer sou eu. Então quem chega para complementar e aproveitar junto comigo. E aí sim, se ele não tem disposição para aproveitar a minha festa no meu parquinho, pega seu banquinho e sai de fininho. Mas eu preciso ter essa autonomia. Então se eu não tenho, eu terceirizo, e então o cara que chegou não serve, só serve se ele fizer gozar, então significa que eu tô reforçando o padrão do homem transante e dono do prazer. E isso reforça a ideia da mulher que tá sempre esperando alguém, que é o conto de fadas da princesa que tá sempre precisando ser salva. Se não tá sendo salva, já tá dando conta de trabalhar, você precisa ser salva, mas aí o cara tem que saber fazer você gozar, porque o sexo continua sendo uma barganha. Porque antigamente transar, a virgindade era muita coisa, então perder a virgindade com alguém era um presente, e é realmente um momento muito importante, mas eu escolho, não é um presente que eu tô dando, é algo que eu estou escolhendo, eu estou me dando e compartilhando com alguém. É sagrado? É maravilhoso? Mas realmente essa maneira de lidar é a maneira justa, principalmente comigo e com o meu prazer? Qual desses reforços emocionais que eu passo pro outro sobre mim, de poder sobre mim, quando eu acho que é só ele que pode me fazer gozar? Tipo, se não me fizer gozar, não serve pra mim. Ok, não sabe fazer gozar, tá disposto a aprender? Então eu vou me conhecer pra te ensinar. E aí você vê que são coisas pequenas, que parece meio embolado na hora que eu vou falando, mas que vai estruturando a maneira como a gente lida nas relações. Quantas pessoas não transam fazendo barganha? A gente brigou, agora não vai transar. Ou então quantos caras não conversam, não compartilham os afazeres domésticos, chega à noite e age como se a mulher fosse uma prótese, onde ele só enfia o pau e não existe um ser humano ao redor daquela vagina. A gente começa a entender essa falta de comunicação e como esse princípio base de o dono do meu prazer, se não me fizer gozar não serve, influencia lá na frente. Lá na frente, não, beleza, não fez o que eu quero, então também hoje não vai ter sexo. E não conversa.
Quando você sabe que quando você tem depressão, uma das primeiras coisas que acontece é a libido ser afetada. E os remédios antidepressivos também afetam. E o problema, gente, quando a pessoa está infeliz no relacionamento, para ela é ok. Muitas mulheres, por crescerem com essa ideia de que o normal é o homem querer ela não, ela acha ok continuar sem transar, libido tá baixa, porque afinal de contas ele não tá merecendo mesmo. E aí o que ela não percebe é que quando a libido dela tá baixa, toda a vida dela tá sem energia vital. E isso eu aprendi com Tantra. Quando a sua libido tá baixa, e aí você, por negligência, por covardia, não confronta seu parceiro, você está se negligenciando também e tirando de você esse poder natural de te botar para frente, de te levar para a vida. E quando eu, lá atrás, recapitulando, voltando, não fazia nos meus parceiros, eu tinha medo do meu prazer. Eu tinha medo de, se eu fizer uma massagem tântrica, que é dentro de um contexto sexual, com meu parceiro, não a terapêutica, mas vai ser uma troca, então vai haver uma dança depois da massagem, uma dança sexual. E eu me via muito vulnerável. E o cara também estaria. Então eu achava que ia requerer um envolvimento muito grande. Achando que o amor precisa acontecer só em grandes momentos ou em grandes relações. Quando na verdade o amor acontece toda hora. A gente negando ele ou não. Não é porque eu não tô com você pra sempre que eu não te ame neste momento. Só que pra mim isso era muito difícil. Porque eu tinha tanto medo do abandono. Eu ainda tenho. Vocês acham que eu fico tanto tempo sem namorar porque eu odeio terminar? É óbvio que eu tô fazendo esse tratamento em terapia, tá? Enfim, então eu fui percebendo essa dificuldade e eu falei, eu vou arriscar, depois de uma imersão que eu fiz em São Paulo. E eu me lembro, nunca vou me esquecer, saí do primeiro dia, falei, hoje eu vou transar. E eu ia encontrar um cara incrível de gostoso e foi o melhor oral da minha vida. E aí eu fiz tudo que eu queria, fiz a respiração polarizada, fiz a massagem tântrica. E aí, depois disso, a gente teve uma noite incrível que eu escolhi me entregar. No outro dia eu fui embora, a gente não se falou, hoje em dia a gente é amigo. Mas eu não fiquei mal. E aí eu percebi por que eu não fiquei mal. Porque eu tinha morrido de medo disso acontecer. Primeiro, antigamente, eu achava que quem tinha que ligar depois era um homem. Puta que pariu, se hoje eu transar com você e for legal, no outro dia, amanhã eu falo assim, oi, tudo bem? Quero de novo, vamos? Não tem que ficar esperando ninguém. Segundo, que eu achava que a vulnerabilidade da entrega ia me tornar frágil, que eu ia ficar deprimida se ele não correspondesse às minhas expectativas. Então, tava tudo errado, né, gente? E aí eu fui embora e fiquei refletindo nisso. Por que pra mim, hoje, foi tão tranquilo? E aí eu me dei conta do porquê que tinha sido tão tranquilo. Escolha. Foi a primeira vez que eu realmente tomei a autonomia do meu corpo, do meu prazer, e não terceirizei a minha entrega sobre a reação do outro. E assim a gente conseguiu ter uma relação saudável, de depois acontecer outras vezes, mas porque foi tranquilo pra mim, eu escolher. E a partir disso, eu comecei a entender como o Tantra funcionava na minha vida. E quando eu recebia massagem tântrica terapêutica, quando eu chegava num nível maior do orgasmo, ela me expandia. E o Tantra, ele trabalha os chakras, né? Os chakras básicos. Então ele vem subindo aqui, trabalhando a sua energia de sobrevivência, que é a vital, a sexual. Vem, trabalha a sua autoconfiança, as suas emoções. Você, autoconfiante, sentindo, se permitindo sentir, você tem coragem de verbalizar. Tendo coragem de verbalizar, você começa a prestar atenção e confiar na sua intuição. Confiando na sua intuição, você entende que você faz parte de um todo, que você é filha de alguém. Eu acredito em Deus, então que eu sou filha de Deus, que existem seres iluminados que me guardam, que me regem. Isso aqui sou eu, mas pra mim essa foto tem muita representação do povo indígena. Enfim, e aí isso começou a acender em mim a percepção do quanto as relações estão ruins, não porque a gente é incapaz de amar, ou porque haja algo de errado na nossa vulnerabilidade, ou porque ninguém não quer nada com nada, não, é porque a gente tem medo do básico, que é da entrega. A gente tem medo do básico, que é a responsabilidade, que é a autorresponsabilidade. E responsabilidade sobre qualquer coisa começa com você.
com o seu prazer de existir, o seu prazer de acordar, saber que tá aqui. Gente, e quando você traz esse prazer pro prazer, tudo muda de figura. E quando você para de olhar para esse prazer como algo pecaminoso ou que depende do outro, você entende que você é dona e senhora do seu destino, você é dona e senhor do seu prazer. Quero falar muitas vezes ainda com vocês sobre o que a gente gosta porque é porque a gente gosta ou porque a gente gosta porque aprendeu assim. Quantas vezes você, homem, deixou que a mulher sentasse em você e você só sentiu como é aquele interior daquela vagina, qual é a sensação? Quantas vezes você ficou parado? Você já percebeu que quando você transa, você já começa no movimento do fim? Então, todas essas questões começaram a surgir a partir da simples percepção do meu corpo, da minha autonomia e do poder da minha entrega quando eu escolhia. Da minha entrega porque eu queria, não porque eu queria que aquela entrega gerasse algum impacto, que o cara ficasse comigo, que ele se comportasse assim, assado, porque não há como reger o outro, ele vai agir do jeito que ele quiser, e eu sou livre para lidar com o que eu quero, para ligar, para fazer, para ir atrás, para não dramatizar, para olhar para minha energia, para olhar para meu corpo. Pô, você foi tão gostoso com ele, e ele foi, nosso depois não foi tão legal assim a gente não conseguiu dar uma continuidade, eu vou sentar em outros, ou não, eu vou. Então, essa autonomia da mulher saber ser dona de si, principalmente parar de reagir com mágoa. Ninguém é um cuzão só porque não te quer, porque não quis repetir, ou porque tá com outras prioridades nesse momento. Tá tudo certo. O problema é a má comunicação, a falta de responsabilidade nossa, de estar sempre esperando o outro, o homem. E o homem, claro, em toda essa imaturidade emocional, sexual, dessa fragilidade do ego masculino, nós vamos falar sobre isso. Mas trazer, neste primeiro vídeo, eu quero que você foque, trazer para vocês esse foco do poder da nossa percepção, da nossa autonomia do nosso corpo e do ato político de gozar por escolha. Porque eu quis, eu transei porque eu quis, conheço meu corpo, eu sei que vai ser bom porque eu sei como que faz para gozar, então parar de esperar demais e começar a ver o outro como ele realmente é. O homem também é mais do que um pau. E o homem também é mais do que seu provedor, qualquer coisa que você tenha de expectativa. Existe um ser aí que tem sonhos, que tem esperanças, que tem frustrações. Você está disposto a ver? Ou você quer ver só o que a sua ansiedade e expectativa busca? Quando a gente começa a se ver, se aceitar e se permitir prazer, a gente começa a entender que o sol habita em nós. Somos todos sóis que somos. Tem uma música do Raul Seixas que fala, cada um de nós é um universo. Então nós somos uma galáxia, né? Aqui nessa sala aqui tem 3 universos. E dentro de cada universo, quantas estrelas não tem? Então assim, a gente tem muita coisa. Então quando eu entendo que eu tenho tudo isso e que tá tudo em mim o que eu preciso, eu posso olhar para o outro, deixa eu ver, deixa eu te ver, deixa eu te ouvir, deixa eu ver quais são os seus sonhos, como você quer estar daqui 5 anos, se você toparia transar um dia na praia com a areia entrando no nosso fiofó e depois a gente pensar que isso foi uma péssima ideia. É isso, é sobre essa leveza que só vem depois que a gente entende que o nosso prazer e a nossa felicidade tá em nós. Então, esse foi o vídeo. Semana que vem tem mais. Não se esqueça que a nossa corrente do orgasmo continua e você não vai querer testar, né? Porque vai que você passa os próximos 7 anos sem gozar, transando sem gozar, vai ser bem intenso. Então, curta, compartilhe, beijo, me procura no Instagram também, tá? Cacau Mila com Tchau!